É o seguinte, hein, meus caros, eu não sei se vocês estão contando aí, mas eu estou. Desde que eu comecei a cobrir o Barcelona, 4 jogos, 4 vitórias, 14 gols marcados e apenas 2 sofridos. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Alguns vão falar que sadia pé de coelho, ferradura, mas calma que a temporada é muito longa e dessa vez contra o Oviedo, o Barcelona teve que, suar. Jogo muito duro fora de casa. Não é fácil jogar nas Astúrias. O Oviedo está voltando agora para a primeira divisão, é verdade. Mas o Oviedo, historicamente, é um clube forte na Espanha. O Barcelona jogou lá, em toda a sua história, antes desse jogo, né, 38 vezes. E só venceu 11. É muita coisa, hein? Jogo duro, estádio lotado, a torcida, é óbvio, inflamando o Oviedo, jogando junto. E um belo esquema montado defensivo fez com que o Barcelona passasse dificuldades no primeiro tempo, tá? O Barcelona sai perdendo, até por um erro próprio, né? Mas sai perdendo no primeiro tempo por 1-0 e depois tem que buscar forças em alguns fatores que a gente vai destrinchar aqui para virar o jogo e terminar ganhando por 3-1. Chegou? Like, comentário de vocês, inscrição. Vamos bater 100 mil? Até semana que vem, que tem o Barcelona e Paris Saint-Germain, e eu vou estar lá, tá? Viajo segunda-feira para lá. Vamos bater 100 mil. Ó, vamos começar pelas dificuldades do Barcelona no primeiro tempo. Assim, o Barcelona teve algumas oportunidades, um chute de fora da área do Rashford, uma grande jogada do Rafinha que foi para a linha de fundo, cruzou o Rashford finalizou e o goleiro também fez outra boa defesa. O Rafinha chutando uma bola na trave de longa distância pelo corredor central, né, caindo mais por dentro porque não estava recebendo tanta bola na direita, caiu por dentro e conseguiu fazer uma finalização. E depois o goleiro fez a defesa no rebote com um chute do Araújo, do Ronaldo Araújo. Enfim, o Barcelona teve as suas oportunidades, mas a sensação que dava era que o Barcelona estava realmente muito amarrado dentro da marcação. Talvez o Barcelona entrou no jogo um pouco desligado, um pouco lento, sem uma fome que é peculiar a esse Barcelona para tentar resolver logo a parada ou para pressionar até resolver. O Barcelona circulava muito lenta a bola, né, de forma lentamente a bola, e especialmente porque o Oviedo fez com que o Barcelona não conseguisse ter nos seus criativos, especialmente no Caçador e também no Pedri, uma circulação de bola rápida ou umas jogadas mais inteligentes, né? Tanto o Rondon, atacante do Oviedo, esse mesmo, né? Quanto o Santi Cazorla, também esse mesmo, fizeram uma partida muito boa no primeiro tempo, mordendo exatamente os jogadores de armação, né, nessa primeira linha de construção do Barcelona, para que eles não respirassem. E depois, se não fossem esses dois jogadores, os jogadores de meio do Oviedo também faziam uma marcação individual no Caçador e no De Jong. O Dani Olmo ficava preso entre linhas, não conseguia fazer nada. O Barcelona insistia pelo corredor central quando esse corredor estava muito congestionado. E depois, a compactação das linhas do Oviedo foi bem feita, né? A troca de marcação, a forma com que os jogadores saltavam pressão de forma ordenada, organizada. Enfim, o que cabia ao Barcelona fazer? Tentar sair pelos flancos. Só que num jogo em que você, mais uma vez, né, o Hans Flick vai tentando girar o time para descansar alguns jogadores e ainda também não pode contar com o Baldé, por exemplo. Num jogo que você tem Eric Garcia de lateral direito e o Gerard Martin, que a gente sabe que não é o forte dele esse apoio, você não consegue nem com o Rashford de um lado e nem com o Rafinha do outro ter tanta consistência ou volume de ações ofensivas nos corredores, né? Então o time ficou muito preso a tentar extrair algo do meio campo quando o meio campo estava muito, muito, muito bem marcado pelo time do Oviedo, tá? Fez uma partida, um primeiro tempo, especialmente o Oviedo, muito bom nesse sentido. E o gol do Oviedo sai num erro do Johan Garcia, junto com o Gerard Martin. É claro que o principal, e vai sair na foto, né, e vai ficar na lembrança, é a falha do goleiro do Barcelona. Mas eu acho que a cobertura do Gerard Martin é feita de uma forma errada também, porque ele não vai confiante no lance ou orientando o Johan Garcia para ele ficar, né, um pouco mais e ele chega no lance. Não, ele breca, o atacante, eu acho que é o Rondon, passa
e o Juan Garcia sai para fazer o corte. Acaba ficando com a bola e depois erra um passe bobo, dá no pé do Alberto Reina, que vai fazer um gol quase do meio campo, sem goleiro, para fazer esse 1-0, né? Então o resultado era tudo que o Oviedo queria, porque defensivamente o time estava muito bem postado, o Barcelona não se encontrava, e quando saiu esse gol ainda piorou, né? Nos 10 minutos finais da primeira etapa, o Barcelona piorou, não conseguia mais encontrar minimamente um espaço, tentando bola na área sem um centroavante de origem. Lewandowski estava no banco de reservas, o Ferran não é um jogador que vai aproveitar isso tão bem, né? E aí o primeiro tempo terminou 1-0. Na segunda etapa, e aí eu quero pontuar e destacar aqui a qualidade de você ter um treinador como o Hans Flick. Fez a leitura exata do que deveria fazer. Já volta tirando o Caçador, que estava fazendo um jogo apagado, né? Aliás, um jogo, parêntese aqui, jogo apagado do Caçador, jogo apagado do Dani Olmo, o Rashford também perdeu muitas vezes a bola, né? Não conseguiu na individualidade criar lances de perigo, teve sim alguns chutes perigosos, mas não foi o que se espera do Rashford, e o Ferran também fez um jogo muito aquém, né? Muito apagado, e aí contando os dois tempos. Mas o Hans Flick foi muito inteligente, tirou o Caçador e colocou o De Jong exatamente para aproveitar aquilo que o De Jong tem de melhor, que é a aceleração, encontrar os espaços, girar o jogo de uma forma limpa e muito inteligente, e o De Jong na bola longa, na fatiada, na velocidade das ações, na interpretação dos caminhos, conseguiu ser fundamental na virada do Barcelona, cara. Para mim o De Jong não é o melhor em campo, porque o Ronald Araújo faz um partidaço, mas é o segundo melhor em campo, assim. O De Jong, ele consegue mudar totalmente a dinâmica e quebrar exatamente o que o Barcelona não estava conseguindo quebrar dessa linha defensiva, desse sistema defensivo do Oviedo, né? E aí, cara, é impressionante. Impressionante a forma com que o Barcelona vai encontrando alguns espaços. No primeiro gol, o Ronald Araújo cai pela esquerda, como se fosse um lateral esquerdo, depois de uma bola parada, vai à linha de fundo, cruza, o Ferran faz muito bem a parede e o pivô para finalizar, e o Eric Garcia aproveita o rebote do goleiro para fazer 1-1, né? Mérito do Ronald Araújo, que participa do lance muito bem, né? Indo para a linha de fundo, coisa que o Gerard Martin, por exemplo, não fez. Quase em nenhum momento o Ronald Araújo foi lá e fez. Depois, mais um acerto do Hans Flick. Tira o Rafinha, que estava bem no jogo. Eu acho que foi uma questão até de poupar o Rafinha do que propriamente outra coisa. Porque eu tiraria o Ferran Torres, não tiraria o Rafinha. Ele tira o Rafinha e coloca o Lewandowski. Cai o Rashford pela direita, o Ferran pela esquerda, o Lewandowski mais centralizado. E daí o Barcelona começa a explorar um pouco mais a bola aérea, o que estava faltando para furar esse bloqueio defensivo. O De Jong dá um passe com mel, mas com mel, na cabeça do Lewandowski, e o Lewandowski faz um movimento absurdo, né? O gol plasticamente é muito bonito, porque a bola ainda bate no travessão e tal, mas o movimento que o Lewandowski faz, porque a bola não vai... Essa bola é muito difícil, porque ela não vem da linha de fundo ou do lateral para que o jogador faça o movimento. Ela vem um pouco de trás e ele consegue, no movimento, acertar uma belíssima cabeçada e fazer mais um gol. O Lewandowski tem saído do banco de reservas, tem entrado muito bem nas partidas e, mais uma vez, o vovô, aos 37 anos, fazendo um gol importante, né? Se eu não estou enganado, são 6 jogos nessa temporada, já são 3 gols do Lewandowski, olha que ele não está sendo nem titular. São 104 ou 105 gols com a camisa do Barcelona. O Lewandowski fisicamente é um touro, né? Um jogador muito, muito preparado, que se cuida muito bem. Espero que em alguns momentos dessa temporada ele consiga manter a titularidade, porque eu acho que eleva muito o nível do Barcelona quando o Lewandowski está bem, né? Porque ele é muito inteligente na abertura de espaços, na combinação com jogadores e tal, então acho que ele faz a diferença, O Barcelona toma conta do jogo, o Oviedo sente a virada, e no final do jogo ainda tem, eu acho que foi escanteio batido pelo Rashford e o Ronald Araújo fazendo o 3-1. Pontuando algumas coisas aqui. O De Jong, cara, impressionante, né? O cara estava na porta de saída do Barcelona, ganhando aqueles super salários firmados no passado, que atrapalhavam demais o clube. O Barcelona colocou ele na montra, né? Na venda, para ver alguma possibilidade.
teve interesse do Manchester United, teve interesse do futebol árabe, mas o De Jong queria ficar, né? Queria ficar talvez pelo salário, sim, mas também para provar e conseguir algo a mais no Barcelona. E essa temporada tem mostrado uma maturidade muito grande do De Jong. O Pedri é o gênio do meio-campo, mas o De Jong ele é um cara extremamente inteligente, extremamente funcional, e hoje ele entra e muda a partida, muda a dinâmica do Barcelona, né? O Caçador não é mau jogador, mas não é um jogador do nível do De Jong quando o De Jong está bem. E hoje ele foi muito, muito bem. E o Ronald Araújo estava precisando dar aquele passo à frente, né, dentro desse contexto de Barcelona, e estou gostando muito. Já tinha ido bem contra o Newcastle e agora faz um partidaço. Além das ações defensivas, né, bola longa também, ele acerta acho que 4 lançamentos longos, ele consegue desarmar os seus oponentes, ele ganha duelos 1 contra 1, tanto cortes precisos, bola aérea, enfim, ainda participa dos gols, tanto do primeiro quanto do terceiro do Barcelona. Então acho que o Barcelona sofreu, mas quando você tem no banco de reservas tais opções, né, que são teoricamente até titulares, e um treinador que faz a leitura exata do que está acontecendo, você consegue desbloquear um jogo tão difícil como o Barcelona desbloqueou. O Barcelona agora chega a 16 pontos, está 2 pontos do Real Madrid. O Real Madrid joga no final de semana contra o Atlético de Madrid e o Barcelona contra a Real Sociedad. Veremos, porque pode ser um bom momento para o Barcelona tentar aí saltar para liderança do Campeonato Espanhol. Tchau para vocês.